Eu vou ler e os irmãos acompanham nas suas Bíblias. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12, inclusive o verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar do Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disse-lhes eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse-lhe a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Levando a rede cheia de peixe, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e uns peixes postos em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar. Meus amados, uma palavra a qual vem despertando em nós é uma pergunta que é muito importante nós fazermos e buscar uma resposta para essa pergunta. E o que eu quero que você pense nesta noite é o seguinte: o que tem afastado você da fé? O que tem afastado você de Jesus? Talvez você pode até dizer assim: pastor, eu não me afastei de Jesus. Pastor, eu não me afastei da fé. A fé continua viva dentro de mim. Mas nós vemos aqui, amados, que Pedro ele pensava assim também. Mas ele acabou afastando de Jesus. Ele acabou afastando do propósito de Jesus. E aí fica aquela pergunta: o que levou Pedro a tomar essa decisão de voltar à velha vida, voltar a pescar? Talvez, amados, fosse a impaciência de Pedro, talvez fosse ali a incerteza no coração de Pedro, ou o medo. E essas são características que muitas vezes nos afastam de Jesus. A pessoa impaciente, amados, ela não consegue esperar o momento de Deus na vida dela, e ela acaba tomando decisões por conta própria, agindo de si mesmo. A pessoa que tem uma incerteza no coração dela, ela não consegue crer que Deus pode mudar a história, pode mudar a situação, ela não consegue ter uma fé suficiente para ver milagres acontecer na vida dela. E a pessoa com medo, tudo é motivo para ela recuar, tudo é motivo para ela se afastar. Então são três coisas aqui que às vezes afasta a pessoa
da presença de Deus, da fé. E quando nós, como seres humanos, quando nós afastamos de Deus, afastamos de Jesus, amados, a nossa vida fica complicada, fica uma vida problemática, fica uma vida difícil. E o interessante é que no caso dos discípulos aqui, por 40 dias, após ali a ressurreição de Jesus, até a ascensão dele aos céus, por esses 40 dias, Jesus aparecia e desaparecia para os discípulos. Nós vemos vários relatos aqui na palavra de Deus. Jesus, ele aparecia ali, falava com os discípulos, e depois desaparecia. Nós vemos aqui no contexto desse texto que nós lemos, um relato que vem falando ali de Tomé. Os discípulos estavam ali conversando, olha, Jesus apareceu para nós, e aí chega Tomé ali, participa daquela conversa, e ele fala assim: eu só acredito se eu botar meu dedo lá nas feridas de Jesus. Uma incredulidade, não estava crendo naquilo que estava sendo dito no momento, ele precisava ver para crer. E hoje tem muitas pessoas assim também. Talvez esse fosse ali um dos motivos a qual levou Pedro a afastar também de Jesus, a incredulidade, por ele ouvir as conversas de Tomé, por ele ver ali a atitude de Tomé, ele talvez teve um momento de incredulidade também na vida dele. É a mesma coisa, irmão, se você for conversar com uma pessoa que não crê, você vai começar a duvidar da tua fé. Se a pessoa não crê em Deus, não crê em Jesus, não crê no milagre, não crê na transformação, não crê na palavra de Deus, e você conversando, fazendo parte da vida dessa pessoa, a tua fé corre sério risco. Você acaba afastando de Jesus por causa disso. Aquele momento negativo, aquela conversa negativa, vai às vezes sufocar a fé no teu coração. Talvez esse fosse ali um dos motivos. Isso daí deve ter deixado Pedro desinquieto. E agora, Jesus, ele aparece, desaparece, Que negócio é esse? Nós estávamos acostumados com Jesus ali, 24 horas ao nosso lado ali, nos ensinando. Muitas pessoas afastam da fé porque não conseguem ver o agir de Deus na vida dela. A impaciência faz com que ela não consiga esperar. A incredulidade no coração dela faz ela duvidar, faz a fé dela oscilar. Pedro, ele não aguentava mais talvez aquela espera, aquela ansiedade, de ver algo acontecer, de ver um milagre. Jesus naquele aparece, desaparece, aparece, desaparece. Pedro toma uma decisão precipitada. Quer saber uma coisa? Eu vou pescar. Irmãos, o que o Espírito Santo fala no nosso coração por meio dessa palavra? Hoje tem muitas pessoas que se diz cristã que está nessa daí também. Talvez ela está esperando ali um agir de Deus na vida dela, está esperando ali uma bênção, esperando um milagre, nada acontece, aí ela fica naquela ansiedade, ela toma uma decisão. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Deus não vai fazer nada na minha vida. E quando a pessoa pensa assim, a fé dela, irmão, já está uma fé fria, fraca, ela já não consegue mais crer. Interessante que Jesus, ele chamou para seguir ele como discípulo, pelo menos 7 pescadores. Se você olhar aqui nesse texto que nós lemos aqui, foram 7 pessoas que voltaram a pescar. Então são 7 pescadores que seguiam Jesus. Agora, por que Jesus chamou tantos pescadores para segui-lo? Isso daqui, amados, fala muito conosco e nos
ele é corajoso. Não tem pescador medroso. Ele é corajoso, porque ele enfrenta o alto mar, ele enfrenta as ondas fortes, ele enfrenta os vendavais, ele enfrenta ali, ele comanda, ele domina o seu barco, mesmo quando parece que vai naufragar, mas ele está firme ali. Ele não tem medo da noite escura, porque os pescadores na época que pescavam só à noite, você pode ver no texto aqui, o pessoal falando, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. E Jesus, amados, chama aqueles que são corajosos para seguir. Ele não chama os covardes. E você foi chamado por Jesus. E sabe por que disso daí? Porque ele viu que há coragem em você. Ele viu que você é corajoso. Mas Satanás vem para colocar desânimo, Satanás vem para colocar medo no teu coração, Satanás vem para pressionar você, levando você a temer a situação na tua vida. Mas é importante você nesta noite estar ciente de que Jesus chamou você porque você é corajoso. Então você não tem que temer a situação na tua vida, não. Mesmo que o mar está revolto, mesmo que as ondas parecem que vão te sucumbir, mesmo que pareça que o mar vai te tragar, mas confie no Senhor. Você é corajoso, você foi chamado para ser uma pessoa corajosa. Por isso que Jesus chamou muitos pescadores, porque eles eram corajosos, irmãos. E você tem que ter coragem também para abandonar o erro da tua vida. Você não tem que temer. Hoje tem muitas pessoas, né? Infelizmente eu converso com muita gente não cristã, e o maior assunto que surge ali é assunto de bebida, é assunto de vícios, de cigarro. E eu sempre falo para as pessoas, para de fumar. Mas se eu parar eu vou morrer. Que morra, né? Pelo menos morre sem o vício. Irmãos, você precisa ter coragem para abandonar muitas coisas erradas na tua vida, muitas coisas que não agradam a Deus, irmãos. Você é forte, você tem o poder de Deus sobre a tua vida. Você não é um fracassado, um derrotado, não. Você é forte para vencer, para renunciar ao erro. Uma outra coisa que o pescador tem. O pescador, ele é dedicado, né? Ele é dedicado, ele trabalha a noite toda, não pescou nada, não pegou nada. De manhãzinha ele está lá na praia, limpando as redes, consertando as redes, para na outra noite estar lá em alto mar de novo. Isso é dedicação, irmãos. E você, como cristão, você tem que ter dedicação na tua vida espiritual. Você tem que ser uma pessoa dedicada para com as coisas de Deus. Você que tem um ministério, você que exerce um ministério na casa de Deus, você tem que ter dedicação naquele ministério, amados. Uma outra coisa que um pescador tem, ele nunca desiste. O pescador, ele nunca desiste, ele está ali sempre tentando. E Jesus chamou você porque é para que você não venha desistir, é para que você não venha abandonar, é para que você não venha renunciar à fé no teu coração, mas você venha crer, mesmo que tudo pareça o contrário na tua vida. Mas creia. Se você não consegue crer, isso é sinal de que você já abandonou a fé, irmãos. Se você não consegue crer, é sinal de que você já abandonou Jesus. E quando nós falamos de pescadores aqui, quando a Bíblia fala de pescador, ela não está falando daquele camarada que no dia de folga dele, ele cata uma varinha, vai lá para a beira do açude, senta ali e fica lá debaixo da sombra, sentado no barranco lá com uma varinha, esperando o peixe vir morder a isca. Não é esse pescador que a Bíblia está falando não, viu, irmãos? É aquele que encara o alto mar.
Jesus, quando chamou esses pescadores aqui, ele disse assim para eles: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, o pescador que a Bíblia fala é aquele que é corajoso. E quando Jesus chamou Pedro para o ministério, para seguir ele, Pedro estava numa situação caótica aqui também. Se você olhar lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, do versículo 1 até o verso de número 11, onde vem falando sobre esse texto aí que Jesus chama Pedro para segui-lo, a Bíblia fala assim que Pedro, ele tinha trabalhado a noite toda e não tinha pegado nada. Ele estava ali lavando as suas redes, não tinha pegado nada. E aí Jesus vê Pedro naquela situação, que ele faz? Ele sobe naquele barco e fala assim para Pedro: afasta um pouquinho aí. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus subiu no barco de Pedro e mandou ele afastar um pouquinho, irmãos. Porque Jesus queria que Pedro prestasse atenção naquilo que Jesus iria falar. Irmãos, tem momentos na nossa vida também que Jesus manda nós recuarmos. E quando isso acontece, é sinal de que Ele quer que você o ouça. Porque muitas vezes, na nossa correria, no nosso dia a dia, nós não temos tempo para ouvir Deus. Oramos: Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo. Deus, me dá uma direção. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas não queremos parar para ouvir Deus. A pessoa não quer parar, tirar um tempinho para ouvir Deus. E ali então Pedro, desanimado, cansado, trabalhou a noite toda, Aí Jesus fala para ele: lança a rede. Pedro, ele lança a rede ali do seu barco. E a Bíblia diz assim, amados, que quando ele puxou a rede se rompia de tanto peixe que tinha naquela rede. Quando Jesus chamou Pedro, ele teve essa experiência com Jesus. Aleluia. Quando Jesus chama uma pessoa também, amados, ela vem com a vida vazia, sem sentido, ela vem com uma fé fraca. Agora, Jesus, segundo a sua palavra, ele transforma essa vida. Como eu estou dizendo aqui para você, Pedro, ele estava ali quando foi chamado por Jesus, com a rede dele vazia. Quando ele ouviu a palavra de Jesus e obedeceu, a vida dele transformou, a rede dele mudou. Houve bênção na rede de Pedro. Jesus encheu aquela rede, e é o que Jesus faz com aquelas pessoas, amados, que abandonam o mundo para obedecer a Deus. Ele enche a vida dessa pessoa de bênção, ele enche a vida dessa pessoa, amados, de alegria. Aleluia, Jesus. Mas o que acontece? Infelizmente, muitos não levam a sério a vida com Jesus e acaba voltando para a velha vida, para a vida vazia, sem sentido, para a vida sem graça. Aleluia. Muitas vezes a pessoa acaba esquecendo daquilo que Jesus fala, como foi o caso de Pedro. Ele experimentou aquela bênção toda ali na vida dele, aquela rede cheia, se rompia de tanto peixe que tinha, e aí então ele começa a seguir Jesus. E nessa caminhada com Jesus, ele ouve Jesus falando assim, aqui no Evangelho de João, capítulo 15 mesmo, João vem testemunhando o que Jesus fala. Jesus fala assim para eles: olha, sem mim nada podeis fazer.
No Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 5. O finalzinho do versículo, Jesus vem frisando isso. Sem mim nada podeis fazer. Amados, essa palavra é para você também nessa noite, igreja. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus na tua vida nada vai acontecer, nada vai prosperar, nada vai dar certo. Psicologicamente, Pedro tinha abandonado Jesus? Psicologicamente, ele tinha abandonado Jesus? Não tinha. Mas ele estava afastado das coisas de Deus, do propósito de Deus. Hoje tem muita gente assim também dentro da igreja. Psicologicamente, ela não afastou de Jesus. Ela sabe que Jesus é o Salvador, ela sabe que Jesus tem o comando de todas as coisas, ela sabe que sem Jesus ela não pode fazer nada, mas ela prefere andar sozinha. As pessoas, quando afastam de Jesus, elas ficam numa situação tão crítica, amados, que elas não reconhecem mais Jesus. Quando ela afasta de Jesus, ela não reconhece mais, não sabe ver quem está ali ao lado dela, não sabe discernir quando Jesus está falando com ela. Foi o caso dos discípulos aqui. A hora que eles chegaram ali naquela praia, Jesus fala assim para eles: vocês têm aí o que comer? Qual foi a resposta que eles deram para Jesus? Uma resposta ali muito seca, né? Não. Mas não conseguiram crer, não conseguiram conhecer que era Jesus quem estava lá na praia. Olha o verso 4. Sendo já de manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Por quê? Estavam afastados dele. Irmãos, quando você deixa levar pelo pecado, pelo engano, quando você deixa levar pela velha vida, você não conhece Jesus. Mesmo que ele esteja do teu lado, você não reconhece Jesus. Quando o cristão se deixa levar por aquilo que ele era antes, ele acaba esquecendo quem é Jesus. E a pergunta que Jesus fez aqui para eles, para os discípulos, foi algo assim que requeria, uma resposta negativa, como eu disse aqui para vocês. Jesus perguntou: vocês têm o que comer aí? E eles disseram: não. Aí no versículo 5, disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: E aí Jesus pergunta para você também nessa noite: você tem alguma coisa aí para alimentar a tua fé? Você tem alguma coisa aí para fortalecer a tua fé, irmãos? Você tem alguma fé o suficiente para afirmar você diante de Deus? Você tem fé suficiente para reconhecer Jesus diante de você? Se a tua resposta for não, eu digo para você o seguinte: não te preocupe, Jesus tem o que você precisa. Você reconhece. Jesus tem o que você precisa. Amados, a Bíblia diz assim que Jesus tinha preparado o que aqueles discípulos precisavam. É verdade. Tinha ali a fogueira, tinha pão. Jesus tinha o que eles precisavam, e Ele tem também o que você precisa. É questão de você, amados, conhecer verdadeiramente Jesus. E sabe como você vai conhecer Jesus? Por meio do amor. É o amor que faz você conhecer Jesus. E eu quero dizer uma coisa aqui para você, igreja. E
quando você chega, quando você se aproxima de Jesus, Ele transforma o teu fracasso em sucesso. Aleluia. Os discípulos fracassaram a noite toda, mas quando eles se aproximaram de Jesus, eles viram o sucesso na vida deles. E é o que Jesus faz na tua vida. Talvez você tenha sentido um fracassado, um derrotado, um miserável, mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus vai fazer de você uma pessoa honrada, uma pessoa digna. Jesus vai abençoar a tua vida, Jesus vai mudar o teu fracasso em sucesso. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. Quando você permite que Jesus dá as ordens dele, você terá um longo sucesso na sua vida. Foi necessário Jesus dar a ordem aqui, irmãos. Ele deu a ordem. Olha só, eles disseram: não temos nada o que comer aqui. Aí Jesus fala assim no verso 6, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Jesus deu a ordem aqui e os discípulos obedeceram. A questão do sucesso na tua vida está em você obedecer aquilo que Jesus fala. Quer ter sucesso? Quer ser honrado? Quer ser abençoado? Quer ser próspero? Obedeça aquilo que Jesus está falando. Interessante isso, né? Porque Jesus falou assim, lançai a rede à direita do barco. Jesus marcou um lugar. Sabe por quê? Ele é o Senhor do mar. Ele tem o controle do mar. Ele tem o controle dos peixes, e ele sabia que naquele lugar havia uma multidão de peixe. Assim também é na tua vida, igreja. Jesus tem o controle da tua vida, Jesus tem o controle da situação na tua vida, e Ele sabe o lugar da tua bênção, Ele sabe onde está a tua vitória. Você tem que simplesmente obedecer aquilo que Ele está falando. Você já parou para pensar se os discípulos lançassem a rede do lado esquerdo do barco? Ia pegar peixe? Não ia. Iam tirar a rede vazia do mar. Ia pegar talvez sujeira. Mas pelo fato deles lançar a rede onde Jesus mandou, eles tiveram vitória. Hoje o que tem acontecido com muitas pessoas? Jesus está falando, olha, faça assim, e ela está fazendo do outro jeito. Jesus está falando, olha, é assim que você tem que fazer, e ela está fazendo do jeito dela. Jesus está falando, lança a rede para o lado direito, e a pessoa está lançando a rede para o lado esquerdo. Vai colher sujeira, podridão, tristeza, angústia, amargura, sofrimento. Porque está fazendo do jeito dela, é a vontade dela, não está sendo a vontade de Deus, irmãos. Se você fazer aquilo que Jesus está mandando, tua vida vai ser um sucesso. Se obedecer ao pé da letra, você pode ter certeza, tua casa vai ser uma bênção, tua família vai ser uma bênção, tua vida vai ser uma bênção, tua igreja vai ser uma bênção, teu pastor vai ser uma bênção na tua vida. Se você fazer do jeito que Jesus está mandando, o teu emprego vai ser uma bênção, o teu salário vai ser uma bênção, porque você está lançando a rede onde Jesus está mandando. Mas se você insistir em fazer do teu jeito, só vai ter sujeira, só vai ter tristeza, só vai ter angústia. E para você obedecer a Deus, obedecer a Jesus, tem que ter amor. Para você reconhecer Jesus, tem que ter amor. Quem foi aqui o discípulo que reconheceu Jesus, irmãos? João. Aquele a qual Jesus tinha alegria, tinha prazer na vida dele. Aquele a qual tinha prazer em Jesus.
reconheceu. E aí ele disse assim: olha, é o Senhor. Irmãos, pare e pensa para você ver aqui, acompanhe o meu raciocínio aqui dentro da palavra de Deus, para você entender o quanto a pessoa, quando ela afasta de Jesus, ela fica cega espiritualmente, ela perde a visão das coisas de Deus. Pedro, quando ele aceitou o convite de Jesus, a rede dele se rompia de tanto peixe que tinha, né? E agora, aquele homem na praia fala assim: ó, lança a rede à direita do barco. Eles lançaram a rede ali, e aquela multidão de peixe dentro daquela rede, e Pedro não conseguiu raciocinar que era Jesus que estava na praia, irmãos. Tinha esquecido daquilo que Jesus tinha feito lá atrás. A pessoa, quando afasta de Jesus, ela perde a visão espiritual, ela não consegue ver mais aquilo que Deus já fez na vida dela, ela já não consegue ver mais aquilo que Deus já prosperou na vida dela. Pedro não conseguiu ver, foi preciso João falar: olha, é o Senhor. E quando João fala que é o Senhor, olha a atitude de Pedro aqui, irmãos. Mais do que depressa, olha aí o verso de número 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Orgulhoso. Quando a pessoa reconhece que é Jesus quem está ao lado dela, que é Jesus quem está abençoando, que é Jesus quem está fazendo um milagre, ela se lança ao mar. Oh, aleluia. Eu tenho falado muito para vocês aqui que quando a Bíblia fala de trocar de roupas, quando a Bíblia fala de se vestir, a Bíblia está dizendo para você que há uma nova vida, né? Há uma nova vida. E quando João falou é o Senhor, o que Pedro fez? Se vestiu. E quando ele se vestiu, ele estava dizendo assim espiritualmente, né, no mundo espiritual: a minha vida será diferente, agora a minha vida será uma nova vida. E o que ele fez, amados? Ele se lançou ao mar. Amados, é necessário você se lançar ao mar do Espírito Santo de Deus também, mergulhar nas coisas de Deus, amados, e ir ao encontro de Jesus. Pedro, ele lançou ao mar e foi ao encontro do Senhor, foi ao encontro do Mestre. Então, se você quer a bênção de Deus, o milagre de Deus na tua vida, é necessário você ir ao encontro dele. Aleluia. Você tem que ir. É você se vestir, ou seja, é você mudar a tua vida, mudar as tuas atitudes, mudar o teu jeito de ser, mudar o teu interior. Igreja, enquanto você não mudar o teu interior, mudar o teu jeito, as coisas não vão acontecer, as coisas não vão mudar para você. Não adianta você querer a bênção de Deus com o coração cheio de pecado. Não adianta você querer que Deus te abençoe com a tua vida no erro. Não adianta você querer que Deus faz milagres na tua vida se você não está fazendo nada para mostrar para Deus que você é diferente. Tem que haver essa mudança. Vestir, como a Bíblia está dizendo que Pedro, ele cingiu com a sua túnica. Isso daí mostra para nós, amados, que para irmos ao encontro de Jesus, nós precisamos nos vestir com as vestes de santidade, porque a Bíblia diz assim, que sem santidade ninguém verá a Deus. Você tem que buscar santidade para a tua vida.
E o que é santidade? É você afastar do mundo, é você afastar das coisas erradas, é você afastar daquilo que não agrada a Deus, irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, amados, que houve uma quantia de 153 grandes peixes naquela rede. E interessante que dessa vez a rede não se rompeu. Dessa vez a rede não estourou, mas segurou todos os peixes. Jesus fala assim para os discípulos: olha, traz aí agora algum desses peixes aí que vocês pegaram para colocar aqui para assar, para vocês comerem. E a Bíblia diz que Pedro, ele subiu no barco. Olha, ele já estava lá na terra, junto com Jesus. Quando João falou, é o Senhor, amados, ele parecia um jet ski. Parecia um jet ski lá dentro daquele mar, lá rapidinho ele chegou lá no Senhor, rapidinho. Você tem que ter pressa para estar na presença do Mestre. Você tem que ter pressa, anseio para estar na presença de Jesus, irmãos. E aí você vai ver as bênçãos de Deus acontecendo. Você vai ver o milagre de Deus na tua verdade. Aleluia. Como eu estava dizendo para você que 150 grandes peixes, tanto, no verso 11, que a rede não se rompeu. Olhando para um campo escatológico aqui, nós vemos o seguinte: a primeira colheita e a segunda. A primeira colheita está sendo feita agora, irmãos. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra do Senhor, estão ouvindo a palavra de Deus, mas infelizmente estão escapando da rede, estão saindo fora, estão abandonando, estão desistindo, estão olhando para as coisas do mundo. Mas vai chegar o tempo em que ninguém vai escapar. Vai chegar o tempo em que nada escapará. E é importante que você tenha essa palavra no teu coração. E que você venha guardar isso no teu coração, irmãos. O que Deus quer falar conosco nessa noite? A ansiedade, a impaciência, a incerteza, o medo, afasta você de Jesus. Mas é importante você entender que sem Jesus você nada pode fazer. E é importante você também entender que é necessário ter amor no teu coração para que você reconheça Jesus. Se você não tiver amor por Ele, você não vai reconhecer. O próprio Senhor Jesus, Ele diz assim que aquele que o ama, guarda as suas palavras. Eu imagino assim que João, quando ouviu Jesus falando assim, lançai a rede à direita do barco, ele lembrou daquilo que Jesus falou para Pedro, para João, quando chamou eles. Ele lembrou. Quer ver um exemplo? Quando você ama uma pessoa, você conhece aquela pessoa pela voz dela, não é assim? Quando você ama a pessoa, você conhece ela pela voz. E aquele que ama Jesus também conhece Ele pela palavra.
voz dele. O próprio Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Eu sou o bom pastor. Então é necessário que você ame, para que você tenha este reconhecimento de Jesus. E outra coisa que é necessário você fazer também é você se vestir com as roupas de santidade na sua vida e mergulhar nas coisas profundas de Deus. Aleluia. E para mim terminar aqui, amados, o sucesso na tua vida só vai acontecer quando você estiver na presença de Jesus.